Cantaram a música e poderiam ter cantado durante todo o estudo conhecendo do Apocalipse, né? Nós cantamos hoje com vocês que Maranata, vem Senhor Jesus. E graças a Deus nós completamos o estudo do livro do Apocalipse. E nós temos a alegria de poder estar na casa de Deus nessa noite para continuar estudando a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos, também daqui a algumas quartas-feiras, utilizando alguns textos no livro dos Salmos. E nós vamos pensar um pouquinho sobre uma palavra talvez não muito conhecida pelos irmãos, psicoteologia. O que é psicoteologia, né? Tem a ver com psicologia e teologia. É uma disciplina nova dentro do campo da teologia que aborda a psique, a mente humana, justamente à luz da palavra de Deus. E aí nós vamos avaliar como que alguns salmistas puderam expressar o seu estado emocional e como à luz da palavra de Deus, da ação do Senhor, eles puderam ter a cura e a restauração para o seu emocional. Então, portanto, não vamos fazer um estudo exaustivo, mas vamos analisar alguns salmos. E talvez você tenha também, como estes salmos que nós vamos ler, um salmo da sua vida, um salmo que Deus fala muito ao teu coração. E nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos o Salmo de número 13. É um salmo pequeno que nós vamos ler neste momento para o nosso crescimento espiritual. Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns vão ter na sua Bíblia um subtítulo, que na verdade não seria subtítulo, né? É o início do texto que fala ao mestre do canto, Salmo de Davi. Eu não sei quantos vão ter essa expressão, porque essa expressão está exatamente dizendo que o Salmo foi escrito por Davi. E aí diz o texto o seguinte: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações, tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Podemos ler juntos este último versículo? Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pai, muito obrigado. Para nós é um privilégio poder estar aqui na tua casa para rever os nossos queridos irmãos e irmãs e poder, ó Deus, cantar louvores ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar um culto que somente a Ti é devido. Pai, aqui estamos diante da Tua santa palavra, palavra esta que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando poderosamente aos nossos corações. Usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder sejam dados ao nome de Jesus, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja salvação em tua casa. Em nome de Jesus que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, no texto de hoje, nós encontramos aqui palavras de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. E o texto é claro em mostrar que esta pessoa aqui é Davi. No hebraico, Lê Mishmo David, salmos para Davi ou salmos de Davi. Uma coisa é certa, Davi era o alvo deste salmo. E quando nós olhamos esse salmo de número 13, nós olhamos essas palavras registradas como palavras iniciais de profundo lamento, de muita dor.
Então nós compreendemos que o autor sagrado, aqui nesse caso Davi, estava vivendo um momento de muita tristeza, um momento de muita angústia. A sensação que ele tinha no seu coração era de que Deus, por algum momento, tinha se esquecido dele. Então ele escreveu esse salmo para lamentar a sua situação diante de Deus. E este Salmo 13 foi escrito por Davi em virtude de uma situação de dor, algo muito específico que abalou tremendamente o emocional de Davi. E eu creio, meus irmãos, que cada um de nós aqui já passamos por momentos assim também. Momentos de perdas, momentos de saúde debilitada, momentos de notícias ruins dentro da família. E quem sabe há alguém aqui nessa noite que está passando justamente por isso hoje. Quem sabe você não esteja vivendo o pior momento da sua história. Eu não sei, mas Deus conhece. Mas Deus te trouxe até aqui para que você pudesse entender que assim como você tem passado por lutas, muitos homens da fé, inclusive Davi, que foi chamado pela palavra de Deus de um homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi passou por momentos de muita angústia, momentos de dor. E este salmo, ele começa com palavras de angústia, mas no final, ele termina com palavras de triunfo, com palavras de confiança no Senhor, ao dizer: eu confiarei em Deus, porque Ele me tem feito muito bem. Isso é maravilhoso. É por isso que, à luz desse texto, eu quero pensar com os irmãos, dentro desta área da psicoteologia, do emocional do autor sagrado, com aquilo que é a revelação da palavra de Deus, neste tema: como sair do esconderijo da dor. Vamos falar juntos? Como sair do esconderijo da dor. Primeira lição nesse texto, eu vejo que se queremos sair do esconderijo da dor, se queremos ter uma libertação da nossa doença emocional e espiritual, nós precisaremos admitir que todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Ou seja, toda pessoa pode falar: não, é assim, tudo bem, vai passar. Olha, eu vou orar por você. Olha, conte comigo para o que der e que vier. Isso é bom. Todo mundo consegue detectar, todo mundo consegue até mesmo dominar alguma situação de dor, exceto quem está sentindo a dor. Porque quem está passando pela dor não é tão simples assim. Não é tão fácil assim você se libertar disso. Vejam, meus irmãos, como que Davi vai dizer no versículo 1 e 2: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha o verso 2: até quando consultarei minha alma, tendo tristeza no meu coração? A ideia do coração aqui não é o coração físico, é a mente, é a razão, é a psique. Ele está dizendo: eu estou com tristeza na minha mente, eu estou abalado emocionalmente. E ele ainda termina o verso 2 dizendo o quê? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Irmãos, Davi estava aqui questionando a Deus, diante de tudo aquilo que as pessoas fizeram ou ainda estavam fazendo com ele. O sentimento de Davi aqui é um sentimento de solidão. Ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo numa caverna, num esconderijo, o esconderijo de dor. E Davi começa a questionar a Deus pela tristeza profunda da sua alma. Ele se sentia agora alguém que estava abandonado, sem valor, completamente jogado dentro de uma caverna. E eu pergunto a cada um aqui: será que não é assim também que nós estamos sentindo, talvez, neste momento? Talvez você esteja sentindo assim alguém sem valor, alguém esquecido. Talvez cada dia na sua vida é um tormento maior do que o outro. Quem sabe o seu casamento, que você tanto sonhou e idealizou, que era tão bonito e feliz, já não parece ser tão feliz assim como antes. Você se achava a pessoa mais importante dentro da sua casa, e hoje você já não é tão importante assim. Você já não é nem notado ou notada dentro da sua casa. E quem sabe hoje a sua própria casa é o seu esconderijo de dor. Porque é ali que você chora, é ali que você clama a Deus, é ali que você está angustiado ou angustiada, é ali que você está se sentindo abandonado ou abandonada por Deus. Notem que Davi,
Ele só pôde entrar nesse processo de cura quando ele admite os seus sentimentos, quando ele reconhece: é difícil encarar a dor, não é tão fácil assim. Meus irmãos, Davi só pôde ser restaurado quando ele entendeu que ele não podia mais viver trancado nesse esconderijo de dor. Ele tinha que admitir que ele estava com dor na alma, com dor no coração, com dor na sua psique, que ele estava abalado espiritualmente por tudo que ele estava vivendo. E ele teve que admitir: não é fácil passar por momentos assim. Não é fácil. E o que é incrível é que quando nós lemos esses salmos, a pergunta que vem na nossa cabeça é: o que estava acontecendo na vida de Davi? Para que ele pudesse escrever uma oração tão angustiante, uma oração na qual ele estava demonstrando exatamente um pavor diante de tanta calamidade. Nós podemos entender que Davi estava vivendo aqui um intenso sofrimento, porque se você reparou no verso 1 e no verso 2, quantas vezes Davi questiona a Deus: até quando? Quantas vezes? Você vai ver aqui 4 vezes. No verso 1 ele fala: até quando? Depois ele fala de novo: até quando? Olha o verso 2, de novo ele vai falar 2 vezes: até quando? Sabe o que se demonstra para mim? Que ele estava vivendo um momento de muita tribulação. Ele falou que o inimigo estava prevalecendo contra ele e ele estava sem forças. Irmãos, Davi era o melhor estrategista de guerra que existiu em toda a história do exército de Israel. Era um homem que sabia lutar e vencer, mas aqui ele estava dizendo: este inimigo veio sobre mim, eu não estou conseguindo resisti-lo. Até quando esse inimigo vai triunfar sobre mim? Como que o inimigo triunfava sobre Davi se Davi venceu todas as batalhas? O que é interessante, que os comentaristas bíblicos eles não têm muita certeza absoluta de que Davi estava falando. Se era um inimigo literal, ou se Davi estava falando de um inimigo no sentido figurado. Mas, irmãos, eu penso o seguinte: se fosse um inimigo literal, então Davi poderia dizer, como ele já tinha falado antes, referindo-se a algum oponente estrangeiro, aqueles que viviam ao redor de Israel, os filisteus, jebuseus, os amorreus, fariseus, todos os eus. Davi poderia ter falado sobre eles: olha, eles estão me perseguindo, eles estão triunfando sobre mim. Mas não, porque esses inimigos nunca triunfaram sobre Davi, porque Davi sempre vencia as batalhas em nome do Senhor. Então eu não vejo que essa hipótese seja correta. Mas outros estudiosos acham que esse relato do Salmo 13 foi porque Davi estava mostrando agora aquilo que ele vivenciou muitos anos antes dele ser rei, quando ele estava sendo perseguido por Saul. E Saul era o que de Davi? Sogro. Você imagina você ser perseguido pelo seu sogro? Alguns falam: eu sou perseguido pela minha sogra, mas não pelo meu sogro. Mas Davi foi perseguido pelo seu sogro. Alguns acreditam que esse salmo Davi escreveu lá atrás, no início, quando ele estava ainda pleiteando começar o reinado em Israel. Mas eu também não consigo ver que tenha sido esse inimigo, no caso o rei Saul. Eu começo a ver esse texto e penso que talvez o que mais seria cabível aqui é que Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Lembram de Absalão? Absalão significa o quê? Ab-Shalom, pai da paz. E Davi deu um nome tão bonito para o seu filho, e Absalão jamais se tornou num pai da paz. O que Absalão vai fazer? É claro que Davi errou muito na criação do seu filho. Davi não deu atenção como deveria ter dado para o seu filho Absalão. A Bíblia diz que Absalão promoveu uma revolta contra Davi. Essa revolta era para destronar Davi de Israel e simplesmente matar Davi. O próprio filho queria fazer isso. E aí talvez eu penso que foi por isso que o emocional de Davi estava tão abalado. Porque não era um inimigo comum que tinha se levantado contra ele, era o seu próprio sangue, era o seu próprio filho. É por isso que ele pôde dizer: o inimigo triunfa sobre mim, porque eu não posso lutar contra esse inimigo. É minha carne, é meu sangue, é meu filho. Vocês conseguem imaginar por que Davi estava emocionalmente doente? Por que ele estava sendo atacado por um sentimento esmagador, que foi o ataque deste inimigo que na verdade não era inimigo e nem deveria ser, o seu próprio filho? Seja como for, qual dessas hipóteses talvez tenha acontecido esse estrago emocional na vida de Davi, uma coisa é certa: ele estava muito abalado. Tanto é que ele cita 4 vezes, do verso 1 e 2, até quando, Senhor?
Será que você já não perguntou isso para Deus também? Deus, até quando eu vou continuar vendo a minha casa assim? Deus, até quando eu vou ter que lidar com essa enfermidade? Deus, até quando eu vou lidar com esse desemprego? Até quando, Senhor, eu vou continuar vendo o meu marido não querendo saber do teu santo evangelho? Até quando, Senhor, eu vou conseguir ver a minha esposa aqui na tua casa te adorando e aceitando Jesus como Salvador? Até quando, Senhor, eu vou ficar dependente dessa bebida, dessa droga? Até quando? Talvez você esteja hoje também perguntando como Davi, até quando? Entretanto, irmãos, o sofrimento de Davi se agravou mais quando ele teve uma sensação de que ele gritava até quando e parecia que Deus tinha abandonado Davi. Davi começou a dizer: Deus, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Não é isso que ele disse no verso 1? O Senhor não vai se lembrar de mim? Isso mostra que Davi estava se sentindo o quê? Só ou acompanhado? Só, abandonado, isolado de tudo, de todos, principalmente de Deus. E eu pergunto, você também não está se sentindo assim hoje? Talvez hoje você entrou aqui na igreja e você se sinta sozinho, sozinha, abandonado pelas pessoas. Até quando você vai continuar vivendo, talvez isolado das pessoas, porque você sente uma dor no coração, você acabou não sendo mais uma pessoa relacionável, você se transformou num bicho do mato, porque você não quer conversar com ninguém, porque você já colocou na sua cabeça que ninguém se preocupa com você. E aí você fica exatamente se isolando diante de tudo que você vivenciou e você está nesse casulo da dor e você não quer sair dele. Até quando você vai continuar sem alegria, justamente por causa dessa dor que você sente? Até quando você vai ter medo de recomeçar a sua vida, fazer novos amigos, porque você teve um momento de dor, de desamparo, de decepção? Uma coisa nós temos que compreender nessa noite: uma hora você precisará olhar para trás e perceber que aquilo que te fez sofrer no passado pode ser o que vai te fazer ser forte no presente. Aquilo que te humilhou lá atrás pode ser um degrau que Deus está permitindo você subir, porque você alcançou um grau de maturidade diante da dor, diante da perda, diante da decepção. Irmãos, eu acho interessante que apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou muito como pai, Davi errou muito como marido, Davi errou muito como sacerdote da sua família. Errou, mas Davi era tão humano quanto eu, quanto você. Nós também falhamos assim, e Davi tinha um diferencial. Mesmo com todas as falhas, ele se arrependia dos seus pecados. Davi chega um momento de dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, Senhor, mas não chegue perto de mim, lava-me com um ensopo, ou seja, com aquela vara comprida que eles lavavam leprosos. Deus, eu me sinto um leproso diante de Ti, eu me sinto um pecador. Senhor, não retires de mim a alegria da Tua salvação. Essas são as palavras de Davi. Então ele confiava plenamente em Deus. Davi descansava no Senhor. Ele já tinha visto a mão de Deus vindo ao seu socorro em muitas circunstâncias. Ele sabia que Deus existia, que Deus era o Senhor da vida dele, que Deus era o seu pastor e de Deus ele não teria falta. Porém, aqui nesse momento da sua história, ele sentia como se Deus não estivesse mais se importando com ele. Ele estava se sentindo mal. Você imagina um filho se levantar contra você e querer tirar a sua vida? E isso nós vemos diariamente nos noticiários: filho que mata mãe, filho que mata pai, mãe que mata filho, pai que mata filho, coisas assim nós estamos vivendo. A sensação que Davi estava tendo aqui é que ele estava orando para Deus há um tempo e Deus não respondia a sua oração. Você já passou por momentos que você começou a orar e a sensação que você tem é que Deus está em silêncio, que Deus não responde a sua oração? Às vezes você está orando errado, às vezes você está pedindo pão e você na verdade está falando para Deus que você quer uma pedra. E você não está percebendo que a sua oração está equivocada. Quando a gente ora a Deus, a gente tem que orar em nome de quem? Às vezes eu ainda vejo pessoas orando, e quando termina a oração falam amém. Peraí, você orou em nome de quem? Se você falou com Deus com a autorização de quem? Se eu falo com Deus, que é o Todo-Poderoso, eu só consigo falar com Deus por causa de quem? Do meu intercessor jurídico, o meu advogado fiel, que é Jesus. Toda vez que você orar, você precisa fechar a oração dizendo o quê? Em nome de Jesus, amém. Se você quer falar a razão da nossa vida ou não quiser falar, mas você tem que falar em nome de Jesus. Imagine se eu chegar ali na loja de automóveis BYD, falei certo?
Aí eu chego lá e falo assim, olha, o Júlio Filpo deixou um crédito aqui para mim para eu comprar um carro. Pode colocar em nome dele. Aí o camarada falou, opa, com certeza, ele tem crédito com a gente aqui. Você quer o quê? Eu quero 4, um para cada um lá em casa. Deixa na conta dele em nome do Júlio, beleza? Vocês acham que o camarada vai me entregar esses 4 carros? Se for lá, fala, doutor Edivaldo, então vai lá, né? Não, eu vou entregar. Mas aí você vai fazer o seguinte, o Júlio vai e liga, não, o pastor foi aí comprar, ótimo, foi em meu nome, eu autorizei. Pode descontar na minha conta que eu tenho um crédito com vocês, hein? Nem você sabia. Agora imagine, meus irmãos, quando eu falo com Deus um monte de coisa, aí eu jogo a conta para quem? Para Jesus. Olha, tudo isso que eu estou falando em nome de Jesus. Eu fico pensando, Jesus fala, peraí, meu nome por quê? Por que você está falando em meu nome? Você falou coisas aí que eu não aprovo. Deus, eu quero casar com fulana de tal. Em nome de Jesus eu vou casar. Jesus, eu não quero ela para você. E por que você quer casar com ela? Vocês já conseguiram imaginar isso? A gente faz oração em vez de falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Então é a vontade de Deus que prevalece. O texto mostra que Davi estava orando por um determinado tempo. Só que a continuação da situação era sempre a mesma. Ele estava vivendo em angústia e sem resposta. O tempo estava passando, o problema não tinha resolvido. E recentemente eu falei aqui sobre Davi e Absalão. Vocês lembram dessa história? Quantos anos Davi ficou protelando conversar com seu filho? Mais de 11 anos. Que Absalão tentou contato com Davi. Então Davi agora estava orando, mas nada mudava. Sabe por quê? Porque Davi, ele não estava admitindo os seus erros, ele não estava admitindo a sua dor, a sua falha, aquele momento de fragilidade. A mente de Davi estava frágil diante dessa ideia de que Absalão queria matá-lo. O coração dele estava triste dia e noite. Por isso que o raciocínio de Davi estava confuso. Cada dia mais aumentava a sua confusão mental. É por isso que ele insiste no verso 1 e 2 dizer, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? E para piorar as coisas, Davi ainda tinha que enfrentar a zombaria desse inimigo que não deveria ser inimigo. Sabe o que eu aprendo com Davi? Que enquanto nós não admitirmos nossos sentimentos, pedirmos ajuda a Deus, nós vamos continuar presos na caverna do isolamento, na caverna da depressão, no esconderijo da dor. Davi precisou entender que Deus, mesmo o amando, não iria agir no tempo de Davi. Irmãos, Deus nunca vai se submeter à minha, à sua, à nossa agenda. A agenda de Deus, o tempo de Deus sempre será perfeito. O que nós precisamos é descansar no Senhor e andar conforme a vontade dEle, na agenda dEle e crer que tudo será para o nosso bem. Talvez esteja doendo agora e não é fácil admitir esse momento de dor. Mas saiba de uma coisa, no final tudo será para o nosso bem. Sabe, meus irmãos, Deus mostra para Davi nesse texto que ele estava no controle absoluto de tudo, mas Davi não estava entendendo isso. E o que nós temos que entender aqui é que nós não sabemos o que está por detrás de toda essa permissão de Deus para enfrentarmos a dor. Nós temos que saber que Deus está sempre no comando de todas as coisas. Deus controla o universo, tudo está na palma da sua mão. Ele é o Senhor absoluto da glória. A igreja está nas mãos do Senhor e nada poderá abalar os planos eternos e imutáveis de Deus. E se Deus está no controle, por que duvidamos de que Deus esteja agindo ao nosso favor? Talvez não seja no tempo que a gente quer, mas Deus está trabalhando ao favor de todos que amam a Ele. Você precisa crer, mesmo que a adversidade, a solidão, seja algo que aumente a cada dia. Você precisa crer que Deus é o único que pode proporcionar refrigério e alívio para a nossa alma. Deus é o único que entende a nossa mente. E às vezes nós precisamos passar por situações assim, para realmente compreender que tudo isso que nós estamos vivendo está fortalecendo a musculatura da nossa alma, da nossa mente, está nos amadurecendo. Irmãos, como nós temos crentes imaturos na fé, crentes que fazem pirraça diante de Deus quando passam por sofrimentos. E meus irmãos, talvez nessa noite você possa estar vivendo isso, o pior problema da sua vida.
Eu não sei qual a angústia que você está vivendo agora. É bem possível que você esteja hoje desempregado, talvez ameaçado de perder seu emprego, talvez se sentindo sozinho, sozinha, abandonado pelos seus familiares, sentindo-se mal compreendido, talvez até pelos seus amigos de escola, enfrentando, quem sabe, uma doença grave que você não imaginava passar por isso agora. Talvez você esteja vivendo o pior momento financeiro. E aí você esteja passando por momentos de questionar a Deus: Senhor, eu estou frustrado. Senhor, eu estou decepcionado. Senhor, eu tentei tudo na vida e não deu em nada. Senhor, eu sou fracasso diante das minhas lutas contra o pecado. Eu nunca consigo vencer o pecado que todo dia se levanta contra mim. E aí você está cansado do seu dia a dia, das suas lutas, de tudo que você vive na família, no casamento, na vida financeira, na sua vida espiritual. Você já não consegue nem mais ler a palavra de Deus. E você hoje está sentindo um trapo, arrasado ou arrasada. Sabe, queridos, é muito fácil a gente diagnosticar a dor na vida das pessoas, mas a gente mesmo não consegue diagnosticar a nossa dor e falar: Deus, está doendo demais. Eu não sei o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas Senhor, me ajude. Eu reconheço que hoje eu não tenho forças para sair dessa situação. Admita isso. Converse com Deus. Pare de se fazer forte, achar que está tudo bem. Deus sabe que você está passando. E Ele está permitindo você ir até no limite, aonde Ele vai continuar te dando forças. Mas quando sair desse limite, a mão poderosa do Senhor guiará a sua vida até aquele grande dia que você estará com Jesus para sempre nos céus. Você consegue entender isso? Meus irmãos, seja o que for que você tem passado, eu tenho certeza que esse Salmo 13 talvez seja o seu salmo nesta noite. E você pode receber uma resposta de Deus diante dos questionamentos que você já tem feito ao Senhor até esse momento. Esta foi a primeira lição. A segunda lição que eu vejo nesse texto, que se queremos sair do esconderijo da dor, nós precisaremos começar a clamar pela pessoa certa, pela nossa cura. Talvez você esteja clamando a pessoa errada. Talvez você esteja abrindo o seu coração para muita gente, mas não está abrindo o seu coração para a pessoa certa, para Deus. Veja o que diz o versículo 3 agora. Davi vai dizer o quê? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumie meus olhos para que eu não adormeça na morte, o sono da morte. Para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu vacilar. Irmãos, isso mostra o desespero de Davi. Mesmo sendo ungido de Deus, tendo muitas habilidades de guerra, ele não estava se sentindo apto para sair dessa situação. Meus irmãos, Davi ele não queria se levantar contra Absalão, sabe por quê? Ele sabia que Absalão não tinha técnica nenhuma de guerra. Ele sabia que Absalão ia ser prato fácil para ele acabar com a vida dele. Um soldado mais leve de Davi acabaria matando Absalão. Então Davi sabia que se por acaso ele tivesse de frente a frente com Absalão, os dois armados, ele com toda a sua técnica de guerra não iria atacar o seu filho. Ele iria abaixar as armas e Absalão iria matá-lo. Foi por isso que ele falou: Deus, não permita que os meus olhos adormeçam na morte. Não permita que eu veja essa tragédia acontecer na minha vida. Olha, Davi em momento algum vai falar com Joabe, em momento algum ele vai falar com Natã. O texto fala que ele clamou para quem? Para Deus. Ele olhou para o Senhor, ele falou: Senhor, Tu és a única pessoa certa que eu posso abrir meu coração. Meus irmãos, o sentimento de Davi é que ambos sobreviveriam a esse momento de dor. Ele não queria derramamento de sangue. Ele não queria fechar os olhos, porque diante do inimigo, ele não queria lutar com o inimigo, porque esse inimigo era muito querido dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não é a dor que muda a nossa vida, mas a utilização espiritual e uma resiliência que nós vamos ter diante desta dor. Quando eu olho para essa dor de Davi, eu penso em Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de alguém que soube lidar com uma espiritualidade firme e com resiliência diante da dor. Aliás, nós podemos afirmar categoricamente que as palavras desse Salmo 13, para mim, expressam claramente os sentimentos de Jesus Cristo quando ele estava lá na cruz, no Calvário. Porque o Salmo 13, meus irmãos, é um salmo também para mim que parece claramente com Jesus lá na cruz. Porque as palavras que Davi cita aqui parecem com o mesmo sentido das palavras de Jesus na cruz. Porque Jesus também se sentiu abandonado pelo seu pai.
Ele também viu os inimigos zombando dele aos pés da cruz. Mas cada pessoa que zombava de Jesus, Jesus falou: eu criei cada um de vocês. Fui eu que criei vocês. Eu criei este mundo por vocês. E Jesus pôde gritar naquela cruz o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo comigo. A morte ia se aproximando a cada instante no Gólgota. A dor física era intensa, mas a dor espiritual, a dor emocional de Jesus era maior, porque ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, e ele estava ali sofrendo aquela dor sozinho. Porque diz em Isaías 53, que até mesmo Deus o abandonou. Se você olhar o que Davi falou, até quando, Senhor? Não soa muito parecido quando Jesus gritou na cruz em Mateus 27, 46, Pai, por que me imolaste ou por que me abandonaste? Irmãos, a diferença é que Jesus, para Davi, Jesus em momento algum entra em desespero. A diferença é que Jesus, mesmo na cruz sofrendo, continuou firme. Jesus foi paciente, Jesus esperou em Deus. A sua morte não serviu somente para nos salvar, mas também para nos dar o maior exemplo de paciência e resiliência diante da dor. Jesus é o nosso maior exemplo, de alguém que foi submisso à vontade de Deus, que confiou no Senhor e pôde terminar a sua vida dizendo: está consumado. Pai, esse pai que agora há pouco lhe falou, por que me imolaste ou abandonaste? Ele disse o quê? Em tuas mãos entrego meu espírito. E Jesus assim morreu. Isso era a total dependência de Deus que Jesus nos ensinou na hora da dor. Portanto, se você se identifica com as palavras de Davi aqui nesse verso 3 e 4, você com certeza vai entender o restante desse salmo. Porque aqui foi claro que Davi viu o ódio, a inveja daquelas pessoas, principalmente sabendo que era o seu filho que estava criando um novo exército para se levantar contra ele. Vocês lembram que Absalão vai e começa a beijar todo mundo? É igual político na época de campanha. Beija todo mundo, depois que acabou a eleição e ganhou, não beija mais ninguém, né? Talvez já esteja até um vidrinho de álcool na bolsa, né? Que acaba de beijar e entra lá no carro e vai embora, né? Absalão estava fazendo isso para quê? Para conquistar o coração do povo. Então Davi soube de tudo isso, do ódio, da inveja que o seu próprio filho estava tendo com ele. E eu olho comparando com Jesus. Os sacerdotes também tinham inveja de Jesus, tinham ódio de Jesus. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já passaram por inveja de alguém. Você já teve lidar com uma inveja na sua vida? Pessoas que têm inveja do seu casamento, pessoas que têm inveja da sua família, pessoas que têm inveja do emprego que você tem, da formação acadêmica que você tem, pessoas que têm inveja talvez da sua casa que você mora, inveja do carro que você comprou, inveja até mesmo das amizades que você possui. E às vezes nós somos bombardeados com a inveja das pessoas, porque elas não suportam ver a nossa luz brilhar. Você já passou por isso? Eu achei incrível uma frase que eu li recentemente, do saudoso Ayrton Senna da Silva, o grande piloto de Fórmula 1 do Brasil. Ele disse o seguinte: a verdade é que todo mundo um dia vai te machucar. Você só tem que escolher por quem valerá a pena sofrer. Pense nisso. A verdade é que todo mundo um dia vai te machucar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, alguém vai te machucar. Mas você tem que escolher por quem você realmente vai fazer valer a pena sofrer. As pessoas estão sofrendo às vezes por outros que falam coisas que você vê que a vida delas está longe de Deus, você está levando aquilo ali em consideração. Ore por essa pessoa. Pense numa coisa: se você está agradando a Deus, o restante vai bem. Irmãos, Davi sentiu na pele o que era ser popular, que era ser querido, e de repente as pessoas começaram a acusar ele. E de repente Davi agora, ele está aqui sentindo o seguinte: o meu filho está tentando comprar a população, beijar a população, para que todos se levantem contra mim. Mas eu não quero ir contra o meu filho, eu não quero matá-lo. Por isso Davi estava fugindo, porque não queria matar o seu filho. Só que aí Davi, nesse momento de dor, ao invés de ficar parado, gritando até quando, ele começa a crescer na sua espiritualidade, ele começa a ser liberto da sua doença emocional, e foi nesse momento que ele clamou, e ele clamou a pessoa certa. Diz no verso 3, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Meus irmãos,
Quantas vezes nós estamos passando por lutas e a gente sempre fala para todo mundo, mas a gente não diz para Deus: Senhor, escute a minha oração, eu só confio em Ti, só o Senhor é a razão da minha vida. Diga para o Senhor. E você tem facilidade de falar para as pessoas, mas não fala para Deus, que cuida de você. Veja que no verso 4 ele diz: o meu inimigo está gritando, eu prevaleci. Não permita que isso aconteça, porque ele sabia que se Absalão vencesse aquilo ali e ele fosse morto, a nação de Israel ia sofrer muito, porque Absalão estava longe do Senhor. Talvez existam pessoas que escarnecem de você também, que zombam de você, que riem da sua fé, querem se mostrar superiores a você, aonde você está, e você se sente zombado, assim como Davi estava sentindo zombado, mas aqui pelo próprio filho. Você já se sentiu zombado por algum familiar que zomba de você e ri de você? Meus irmãos, Davi estava dizendo aqui: eu não confio naquilo que as pessoas falam, eu confio somente em Deus. E muitas vezes nós queremos ser consolados, sabe por quem? Justamente pela pessoa que nos feriu. Você quer que aquela pessoa que te feriu volte até você e peça perdão. E se ela nunca te pedir perdão, a sua vida vai ficar escravizada ao sentimento por ela? Você tem que estar resolvido aqui diante de Deus. Falar: Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa, me ajude a amá-la, mas eu não quero o mal dela. É ela que vai ficar entorpecida com o próprio veneno, porque a minha missão não é ficar com ódio daqueles que tentaram me machucar. É por isso que nós temos que clamar a pessoa certa. E Deus nessa noite te trouxe até aqui para que você pudesse sair do esconderijo da dor, para que você pudesse acordar enquanto ainda você pode, para entender que hoje você precisa parar de falar da sua vida para os outros. Comece a falar somente com o Senhor. Ele sim vai te entender, Ele sim vai te dar respostas, Ele sim vai te amparar para todo sempre, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Consolador, Ele é Protetor. Ele é a razão da nossa esperança. Para a gente finalizar, se queremos sair do esconderijo da dor, nós precisaremos nos adaptar ao processo de Deus. Adaptação ao processo de Deus. Quantos aqui entraram numa empresa e passou por um período de processo de adaptação? Talvez você precisou ser treinado e você ficou durante 3 meses em processo de experiência, não é assim? Diante de Deus nós também temos um processo de adaptação. É muito fácil clamar a Deus, Deus derrama a bênção e está tudo bem. Mas quando você consegue entender quem é Deus, isso leva um tempo. Olha o que Davi vai dizer no versículo 5, são os 2 últimos versículos. Mas eu, depois de tudo que ele falou, confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegra. Eu cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Irmãos, se Davi não tivesse se adaptado ao processo de Deus, Davi ainda estaria escravizado no verso 1 e 2, dizendo: até quando, Senhor? Davi estava aqui liberto, Davi aprendeu uma lição, porque a fala de Davi agora no final, não é aquela fala de desespero no início desse salmo, porque agora Davi estava dizendo exatamente isso: Deus, é verdade, eu estou sofrendo, eu estou desesperado, eu estou sem força, mas uma coisa eu digo ao Senhor: eu confio que tudo isso é um processo do Senhor da minha vida. Eu confio, eu creio que o Senhor vai me fazer muito bem, eu creio que esse processo é necessário para a minha existência. Será, queridos, que você consegue entender, e eu também, que Deus permite às vezes a dor chegar na nossa vida para quebrar o nosso egocentrismo, para nos deixar ser pessoas mais humildes, amáveis? Muitas vezes Deus permite a dor, não é porque Ele é ruim, é porque é necessário, é pedagógico. É a maneira da gente poder olhar e falar: Senhor, eu sou pó e ao pó eu voltarei. Bendito seja o Seu nome, porque Tu és o Deus da minha salvação. É o Senhor que me põe de pé. Muitas vezes nós somos ingratos diante de Deus. Deus tem dado tantas dádivas para a gente e a gente não agradece. Quantos agradeceram hoje pelo ar que respira? A gente agradece pelo alimento, pela casa, pela família, pela igreja, pelo pastor, obrigado. A gente agradece a Deus pelo emprego. A gente agradece a Deus por tantas coisas, mas quantas vezes a gente agradece: obrigado pelo o ar que eu respiro? É dádiva do Senhor. Sabe, irmãos, a gente não tem sido grato a Deus. Deus, obrigado pela Tua salvação em Jesus Cristo, porque o Senhor me amou, se entregou por mim, na pessoa de Cristo naquela cruz. Quantas vezes por dia nós agradecemos a Deus pela Sua salvação? Talvez hoje para você é só mais um culto que você está aqui, porque deu vontade de estar aqui, mas você continua dentro do seu esconderijo de dor, você ainda está na sua depressão.
Davi simplesmente falou: Deus, molde o meu caráter, a minha vida moral, minha vida espiritual, porque eu sei que essa dor o Senhor permitiu e essa dor o Senhor vai retirar do meu coração. Ele disse o seguinte, olha o verso 5, vamos ler? Eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Sabe o que eu acho interessante aqui, meus irmãos? Que Davi usa aqui duas palavras nesse verso 5 aqui. Davi estava dizendo aqui exatamente o seguinte, no verso 5, eu, porém, confio. E ele confia em quê? Na tua benignidade. É interessante que Davi estava dizendo o seguinte, eu confio em Deus. Eu creio que Deus vai me ajudar. Então a palavra confiança era algo nítido na vida de Davi. Eu e você podemos dizer agora, eu confio em Deus e eu creio que Deus está no controle da minha história. Você tem condições de dizer isso com convicção? Não, se o pastor falou, não. Se o pastor falou, não, você confia em Deus? Amém? Segunda palavra, eu confio porque Deus é benigno. Sabe o que eu acho interessante aqui? Por que ele fala que Deus é benigno? Porque Deus era o quê? Grande em bondade. Deus é tanto confiável como Deus é bom. Como a gente diz, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Duas palavras. Mas agora olha só que coisa linda no verso 5, a parte final. O meu coração exulta em tua salvação. Sabe o que é surpreendente aqui? Que Davi usa essa expressão exultar, que no hebraico quer dizer, sabe o quê? Brados de alegria. Você sabe o que é brados de alegria? O meu coração dá brados de alegria ao Senhor. É dizer, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estou muito feliz. Se eu disser para você, você está feliz? Amém, pastor. Glória a Deus. Eu falei, essa pessoa está mal mesmo. Olha, eu estou feliz, eu dou brado de alegria, Ele é o Deus da minha salvação. Então aqui a palavra exultar é dar brados de alegria. Terceira palavra, confiar, benignidade e agora dar brados de alegria. Agora preste atenção na última palavra. O que motivava Davi a dar gritos de alegria? A salvação de Deus. Sabe qual foi a palavra que Davi usou para essa palavra salvação? Vou falar aqui em hebraico, você não precisa guardar. Palavra bishuatka. Bishuatka não tem nada a ver com bicho. Bishuatka, nessa palavra tem uma raiz. A palavra que está aqui nessa palavra bishuatka é Yeshua. Já soa mais conhecido para você? Tirando o bi e o tka é Bishua. Sabe o que é isso? Minha salvação. Meu Salvador. E Yeshua é Jesus. Na língua hebraica quer dizer aquele que me ajuda, aquele que me assiste, aquele que me livra, aquele que me salva. O nome Jesus significa Salvador. O nome Cristo significa o quê? Ungido. Por isso que Jesus Cristo é o quê? O ungido que me salvou. Agora Davi usa essa expressão. Ele usa a mesma expressão de Yeshua, dizendo, eu vou gritar, dar brados de alegria, porque Deus é o meu Salvador. Ou seja, ele estava dizendo a minha salvação. Mesmo sem conhecer Jesus, na expressão da palavra é Jesus, ou seja, Deus é salvação. Deus é Bieshutekar, Yeshua. Ele é o meu ajudador. Isso não é profundo? O que motivou ele a dar brados de alegria? Porque Deus era a sua salvação. Em Deus ele tinha salvação, ele tinha ajuda, ele tinha livramento. É por isso que Davi fechou o salmo dizendo exatamente isso, cheio de alegria. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Talvez seja isso que eu e você precisamos também fazer. Olhar para trás e ver tudo quanto Deus fez para conosco, da bondade do Senhor, dos livramentos do Senhor. Deus nos abençoou, Deus tem sido presente na nossa história, assim como Ele foi na história de Davi. E isso significa muito bem que mesmo em silêncio, Deus estava trabalhando na vida de Davi. E Davi pôde encerrar esse salmo com muita alegria, dizendo, Tu és o Deus que eu confio, Tu és benigno, Tu és o Deus que me faz dar brados de alegria, Tu és o Deus da minha salvação. É por isso que eu quero dizer, o Senhor me tem feito muito bem. Será que você pode dizer isso agora no seu coração? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tem feito
muito bem. O emocional de Davi foi restaurado. Diante desse momento com Deus, ele pôde falar: Deus, eu estou curado, eu estou restaurado. Tu és o Deus que me cura, que me restaura, o Deus que me faz muito bem. Eu não sei como você está hoje, mas entenda uma coisa. O Yeshua, o Jesus, o Salvador, o ungido de Deus, é Senhor dessa igreja, é Senhor da nossa vida, é a nossa salvação, é o nosso ajudador. Ele nunca nos abandonará. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar nisso que Davi vivenciou. Davi saiu do esconderijo da dor. E sabe o que vai acontecer com ele? Davi vai passar a habitar no esconderijo do onipotente Deus. Ele pôde descansar na sombra do onipotente Deus. Davi pôde experimentar que Deus fazia muito bem para ele. Davi pôde sentir que agora ele não precisava ficar preso numa caverna da depressão, porque ele tinha, debaixo das asas do Altíssimo, total proteção, ajuda, salvação, benignidade. Ele podia confiar, porque Deus sempre fez muito bem para ele. Como você está hoje? Será que você também não está neste momento de viver na caverna da depressão, no esconderijo da dor? O seu emocional está completamente abalado diante de tudo que você está vivendo. Olhe para o Senhor, Ele está aqui. Jesus é a sua salvação. É o ungido de Deus que anda no meio da sua igreja. E Ele diz para cada um aqui nesta noite: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu não sei por que você talvez tenha passado por tantos momentos difíceis na sua história, mas Deus, em todo momento, Ele tem acompanhado a sua história. Deus, em todo momento, tem levantado pessoas para poder te acolher, para orar por você, para acreditar em você e saber que você também é alguém que pode ser um canal refletidor da glória dEle. Esse momento está doendo, está difícil, admita a sua dor. Diga para o Senhor o quanto está doendo, fale para Ele, abra o coração para Ele, Ele está aqui. Mas tenha certeza absoluta disso. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque o Senhor há de fazer algo novo na sua vida, porque é Ele, somente Ele, é quem pode te fazer muito bem. Eu quero orar por você. Eu convido a igreja a ficar em pé, e eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. As lutas que você está enfrentando não estão despercebidas diante de Deus. A tristeza que você tem na sua alma, Deus sabe. Os questionamentos que você tem tido na sua história, Deus sabe. Tudo que você está passando, Deus sabe, não só sabe. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu protetor, Ele é benigno, Ele é um Deus confiável. Ele está no controle da sua história. Em momento algum, Ele te abandonou. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Se você quer colocar a sua vida agora e dizer: Pai, ajude-me no meu emocional, ajude, meu Deus, na minha fé, ajude, meu Deus, para que eu possa enfrentar essas lutas, como Davi enfrentou, que ele ficou abalado, mas ele confiou em Ti, e o Senhor o ajudou. Se você quer fazer isso hoje, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: Pai, aqui eu estou, machucado pela vida, arrasado pela vida, desacreditado pela minha família, estou vivendo a pior fase da minha história, mas aqui estou para te dizer, Senhor, que eu confio em Ti. Tu és o Deus da minha salvação. O Senhor é o único que pode me fazer muito bem. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus problemas ao Senhor. Eu entrego a minha história nas Tuas mãos, definitivamente, porque eu sei que só o Senhor poderá me fazer muito bem. Se você quer fazer isso agora, então vem aqui à frente, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu emocional ao Senhor. Converse com Deus. Se você ainda está naquela frase: até quando, Senhor? Deus já está te dando resposta nessa noite. Ele está dizendo: chega,
chegou o momento de você receber o bálsamo. Eu estou aqui, eu cuido da sua história. Se você quer entregar toda a sua vida, vem aqui, eu quero orar por você. Alguém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és a nossa salvação. Obrigado, ó Deus, porque podemos dar brados de alegria na Tua casa, porque o Senhor nos restaurou, nos resgatou. Obrigado, Senhor, porque vivíamos num momento de dúvidas, de angústias, de dor, de perseguição. E muitas vezes, ó Deus, estávamos desesperados, sem saber o que fazer. Obrigado, Senhor, porque podemos clamar a Ti, porque Tu és a pessoa certa. Ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos abrir nossos corações para as outras pessoas, que possamos ter condições de confiar no Senhor e saber que o Senhor é a rocha da nossa salvação. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos feito muito bem. O Senhor é o único que pode derramar o bálsamo, ó Deus, sobre cada vida nessa noite. Aqueles que estão passando momentos emocionais abalados, nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder para neutralizar esta dor e trazer refrigério sobre esses corações. Eu entrego, Deus, as nossas vidas no Teu altar e Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos tem feito muito bem. Eu Te louvo em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga, o Senhor tem feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem. Que os irmãos tenham uma semana linda, abençoada, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor ainda em pé.